Bom dia, estamos aqui para mais uma live às 7h30 da manhã para falar sobre temas relacionados à saúde, seja no Instagram quanto pelo outro aí canal de transmissão. Espero que vocês estejam bem para mais uma semana. Pessoal do YouTube pode fazer perguntas se quiser também. A gente teve um problema técnico que a live caiu na metade, mas acabou ficando salvo. Eu vou colocar depois no Instagram, tá? E no YouTube, né? Ao mesmo tempo. Então, tô colocando aqui no YouTube para poder ver as perguntas do YouTube também, pra gente poder começar a interação, tá bom? E vamos que vamos, né? Bom dia, dona Jussara, espero que você esteja bem. Como é que você está? Viajando para fora do país? Bom dia, dona Cláudia Mundim. Aqui no YouTube ainda não temos perguntas também. E vamos começar a nossa interação aí. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Urbano, eu sou médico. E nessa live a gente sempre responde a perguntas das pessoas que queiram tirar alguma dúvida sobre alguma doença específica, que a gente possa falar sobre essa doença, falar sobre vitaminas, suplementos, sobre como melhorar a qualidade de vida. Então é um espaço aqui para a gente poder falar sobre esses assuntos, sempre nesse horário entre 7h30 e 8 da manhã, que é o horário que a gente consegue interagir um pouco mais. A gente pode falar sobre protocolo Coimbra, sobre vitamina D, sobre o assunto que vocês quiserem, e a gente pode conversar, tá bom? Então, tô aberto aí a perguntas pra gente poder começar a nossa semana com o pé direito. Aqui em São Paulo tá chovendo, chuvinha é boa, tá tendo aí uma estiagem, período de seca, então essa chuva aí ajuda bastante a melhorar inclusive a umidade do ar, que estava terrível. Mas e aí, pessoal, temos alguma pergunta para hoje? Alguma questão que vocês queiram saber? Algo que vocês queiram entender melhor? Se tiver ao meu alcance, a gente pode falar sobre esse assunto, tá bom? No YouTube também a gente ainda não tem ninguém com nenhuma pergunta, mas vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas aí no YouTube. E aí, vamos falar sobre o que hoje? Ultimamente tem estudado bastante sobre vitamina D, sobre relógio biológico. Na verdade, sempre estudo vitamina D porque a maior parte dos pacientes que eu atendo são pacientes com doença autoimune. Então, estudar sobre doenças autoimunes e sobre vitamina D faz parte da rotina diária. Não tem como, né? Cactus Version, bom dia. Salustiano, fazendo protocolo Coimbra, PTH, em 19. É normal? Precisa reduzir ou aumentar a vitamina D? Então, 19 é um valor bem próximo ao limite inferior da normalidade, dona Salustiana. E é justamente o valor que a gente tem que manter esse hormônio. Então, para que as pessoas saibam que é importante, o paratormônio e a vitamina D, eles são inversamente proporcionais no nosso organismo. Então, o paratormônio é um hormônio produzido pelas nossas paratireoides. São 4 glândulas que a gente tem aqui ao redor da tireoide. Essas 4 glândulas, elas são importantes para produzir o paratormônio, que é responsável por induzir um aumento do nível de cálcio no sangue. Quando você toma uma dose maior de vitamina D, o que acontece? O seu organismo ele aumenta a capacidade de absorver o cálcio. E essa absorção aumentada do cálcio vai permitir com que aumente o nível de cálcio no sangue e, ao mesmo tempo, seu organismo precise produzir menos paratormônio. Então, uma das formas que a gente utiliza para poder ajustar a dose de vitamina D é justamente dando uma dose
para a pessoa que tem doença autoimune, que seja suficiente para poder baixar esse paratormônio e mantê-lo próximo do limite inferior da normalidade. Então, muito importante para quem faz o tratamento com doses altas de vitamina D, estar com esse paratormônio bem ajustado. E isso a gente acha a dose de vitamina C certa, a de vitamina D certa para cada pessoa. Porque as pessoas com doença autoimune têm uma alteração ou várias alterações genéticas relacionadas ao uso da vitamina D pelo sistema imunológico. Ou seja, essas pessoas precisam de doses maiores de vitamina D para ter o efeito que deveria ter para a regulação do sistema imunológico. Por isso que a gente faz esse tratamento com doses mais altas de vitamina D. No caso, paratormônio é um dos parâmetros que a gente usa para poder ajustar essa dose da vitamina D, mas a gente sempre pede nível de cálcio, de fósforo, que também influenciam no valor do paratormônio. A gente pede exames de função renal para ver se a função renal tá ótima ou não. A gente sempre faz exames para a gente poder regular outras vias também que são importantes. Não basta só você usar a vitamina D, você tem outros suplementos que são fundamentais também para a regulação do sistema imunológico, em especial essa via da vitamina D. Você tem deficiência de zinco, se você tem deficiência de vitamina B2, que é a riboflavina, você tem deficiência de magnésio, isso também vai interferir no metabolismo da vitamina D e vai fazer com que você precise de doses maiores de vitamina D. Desde que o Dr. Cícero começou a introduzir outras vitaminas no tratamento com doses altas de vitamina D, o que foi acontecendo é que a necessidade dessas doses altas, elas na verdade reduziu. Então você não precisa chegar a doses tão altas como a gente chegava antigamente. Hoje a gente consegue manter a pessoa com o sistema imunológico bem regulado e com uma dose menor aí de vitamina D, mesmo sendo uma dose alta que exige uma dieta e hidratação. Jaqueline, bom dia. Jussara, suplemento para quem tirou a vesícula. Então, Jussara, o grande problema de você tirar a vesícula biliar é que você acaba tendo uma dificuldade de absorver as substâncias que são lipossolúveis, tá? Então, o que são substâncias lipossolúveis? São substâncias que têm afinidade por gordura. Quando você produz a bile ela tem várias substâncias diferentes. E essas substâncias, elas têm uma função específica no processo digestivo e de absorção de nutrientes, que é você fazer um processo de emulsificação da gordura. Então, a gordura, ela é um tipo de substância apolar, enquanto que a água é uma substância polar. E qual que é a questão? A água e óleo, elas não se misturam. Então, a água e a gordura, elas têm dificuldade de se misturar. E para isso você usa uma substância que é emulsificante, como se fosse uma ação detergente. Então nessa emulsificação você quebra as moléculas de gordura em substâncias muito menores, para facilitar ali o processo de absorção dos nutrientes. Então toda substância que é lipossolúvel, você vai ter uma certa dificuldade de conseguir absorver. Algumas pessoas vão ter uma dificuldade maior, outros vão ter uma dificuldade menor. Mas existe uma tendência a pessoa ter deficiência de vitamina A, deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina E, deficiência de vitamina K. Então essas substâncias, o ideal é que você sempre verifique se precisa ou não fazer uma suplementação a mais. No caso, outras substâncias lipossolúveis também vão ter dificuldade de ser absorvidas. Por exemplo, a coenzima Q10 vai ser uma dificuldade maior de ser absorvida. A própria gordura da comida. Então, a pessoa ela pode evoluir até com diarreia crônica como uma consequência da retirada da vesícula biliar. Então, nessas situações onde a pessoa começa a ter uma dificuldade de absorver esses nutrientes, pode ser interessante ela repor sais biliares para poder facilitar esse processo de entrada de gordura no organismo, tá? E se você for dar alguma substância que tem caráter lipossolúvel, dar uma dose maior, talvez seja necessário nesses casos, mas aí tem que avaliar caso por caso. Vamos ver se tem alguma pergunta no YouTube. Dona Samanta Pimenta. Bom dia, doutor. Me consultei com o senhor tem uns 2 anos. Muito bom. A
Se encontrar no YouTube. Tem uma dúvida: o protocolo Coimbra pode normalizar exames de sangue? Então, Samantha, o protocolo Coimbra sim pode causar aí, consegue normalizar alguns exames que, principalmente de doenças autoimunes. Então, alguns autoanticorpos podem negativar. Já vi casos, por exemplo, de pacientes com tireoidite Hashimoto negativando os autoanticorpos, mostrando que existe ali uma redução da inflamação da tireoide que acontece nessa doença autoimune. Outros marcadores de doença autoimune também pode ter uma redução, até negativação. Então, o FAM pode reduzir, fator reumatoide pode reduzir. Com certeza, os marcadores de inflamação eles vão modificar e vão reduzir, porque a vitamina D controla muito bem a inflamação. Mas o que? A gente sempre vê ali que a doença autoimune, mais importante do que você ver a melhora dos exames laboratoriais, você vê que na doença autoimune você tem uma melhora dos sintomas. Então é importante a gente ver essa melhora dos sintomas que a pessoa tem, no caso da doença autoimune, para poder a gente falar que a pessoa está ou não em remissão da doença, tá? Dona Samantha, por exemplo, tem um FAM sugestivo para esclerose sistêmica, além de hipertireoidismo. O protocolo pode zerar meu FAM? É justamente essa questão, Samantha. O protocolo sim pode até zerar o seu FAM. Mas o fato de você ter um FAM positivo não necessariamente quer dizer que você tenha uma doença autoimune. Se você tem, por exemplo, lá o padrão do FAM para esclerose sistêmica. A grande questão é, a gente precisa investigar você, quando você tem esse tipo de FAM positivo, para descartar que você tem a doença. Toda doença autoimune, ela só é diagnosticada a partir de critérios diagnósticos. Então, para você definir que a pessoa tem ou não tem uma doença, ela tem que preencher ali alguns critérios diagnósticos, tá? Então, o fato de você ter um exame positivo é um indicativo que você pode ter a doença, mas não necessariamente você vai ter essa doença. Você tem que passar por um processo de investigação. A esclerose sistêmica, por exemplo, você tem que procurar ali alterações de fibrose em órgãos, tem que procurar ver se a pessoa tem uma alteração que a gente chama de fenômeno de Renault, que é uma alteração que acontece por uma inflamação dos pequenos vasos sanguíneos nas extremidades tanto das mãos quanto dos pés. Então você começa a ter uma alteração por conta dessa alteração vascular. A pessoa começa a ter, principalmente na época de frio, palidez nos dedos, ou cianose, que os dedos ficam mais azulados. Vai ter ali alteração, pode ter alteração na esclerose sistêmica, a pessoa tem um processo maior de refluxo. Então, no caso, na verdade, quando você tem esse FAM positivo, ele é algo que merece uma boa investigação para a gente descartar que você tenha uma doença autoimune. Às vezes você pode ter um exame falso positivo, mas sempre vale a pena a gente fazer essa investigação e descartar que você tem essa doença. Quanto mais cedo você começar a tratar uma doença autoimune, menor a chance de você evoluir com uma sequela. Então, isso é um fato muito importante. A gente sempre tem que começar a tratar a doença autoimune o mais cedo possível para evitar sequelas no longo prazo. Muitas vezes o paciente ele vem fazer o tratamento com doses altas de vitamina D com a gente, e aí muitas vezes ele já tem muitas sequelas. E é triste porque quando você começa a tratar o paciente no início, esse paciente, ele, via de regra, ele não vai evoluir com essas sequelas. Quando o paciente já está com sequelas, a gente não consegue reverter um quadro de fibrose pulmonar, por exemplo. A gente não consegue reverter uma alteração, já que não tem mais reversão, pelo menos na medicina atual que a gente tem hoje. Então, nesse intuito, a gente precisa sempre começar a investigar sempre que tem um indício de que possa ter uma doença autoimune, em especial começar a tratar o quanto antes para que essa doença não traga sequelas e que não piore a qualidade de vida da pessoa, tá bom? Mas muito bom rever você, Samantha. Espero que você esteja bem. Vamos ver o que mais tem aqui. Cláudia Modin
fala um pouco sobre qual é a melhor suplementação para o período da menopausa. Então, Cláudio, tem que avaliar quais são os sintomas que a mulher está sentindo nesse período da menopausa. Tem vários suplementos que vão ser interessantes nesse sentido. Então, a menopausa é um período em que a mulher ela está sofrendo ali com a falta dos hormônios femininos que o corpo ele vai parar de produzir. Então, a falta desses hormônios ele vai trazer uma série de consequências. Pode ter perda de massa muscular, perda de massa óssea, pode ter aqueles sintomas muito incômodos que são característicos dessa fase, que são sintomas vasomotores, a gente chama de fogacho, aqueles calores, ondas de calor que a mulher sente. Às vezes a mulher é terrível para dormir à noite, porque ela vai lá, começa a sentir muito calor, aí ela vai lá, tira a roupa e pouco tempo depois ela já está com frio, aí tem que colocar a roupa, aí depois já volta de novo o calor e com isso a qualidade do sono fica terrível. Muitas mulheres também nesse período têm insônia. Então, dependendo dos sintomas que a mulher tem, você vai direcionar ali a suplementação para esses sintomas. Por exemplo, você pode usar substâncias para ajudar a melhorar a qualidade do sono, como magnésio inositol. Você pode utilizar a melatonina, se ela está com dificuldade de começar a dormir, ou dar uma melatonina de liberação lenta se ela acorda no meio da noite e não consegue retomar o sono. Para massa óssea, você pode utilizar própolis verde, pode utilizar silício. Para massa muscular, aí pode creatina, aumentar o consumo de proteína. Aí vai depender da necessidade. Muitas vezes a mulher ela só efetivamente vai melhorar quando ela faz uma reposição hormonal. Então essa reposição hormonal ela é interessante para a mulher, porque muitas vezes você consegue cessar todos esses sintomas e além disso acaba protegendo da perda de massa óssea que acontece de forma muito acelerada quando a mulher entra no período da menopausa. Então, considerar uma reposição hormonal, conversar com um ginecologista, um endocrinologista para fazer isso pode ser algo bem interessante, se for aí o caso, tá bom? Pessoal, deixa eu ver aqui se já passou aqui o nosso tempo. Muito bom ver vocês aqui novamente, mais uma semana. Samantha, muito obrigado. Decidi que vou iniciar meu tratamento com o senhor, que o senhor seja abençoado por sua generosidade. Amém. Espero que você fique bem, Samantha, que eu possa te ajudar. Espero que vocês também fiquem bem nessa semana. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, da gente poder interagir e ver quais são as questões, são as dúvidas mais comuns de todos vocês, para a gente poder também ter de alguma forma uma contribuição. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, ótima semana e amanhã, às 7h30 da manhã, a gente está aqui para mais perguntas. Sempre ficam perguntas para poder responder, mas a gente acaba... É bom que amanhã a gente tem assunto para falar. Cactus Version, se tiver amanhã a gente pode falar sobre o magnésio, a gente pode falar sobre outras questões aí, tá bom? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã.